Bom, pessoal, vamos lá. Vamos dar início aí à nossa aula, né, acerca da geografia bíblica. Eu quero começar com um tema de importância da geografia bíblica. Tem sim a sua importância, tá bom? Ao contrário de algumas pessoas sempre se questionar, né, qual a relevância do assunto dentro do campo da teologia, né? Quais são os apontamentos, qual é a relevância. Eu acredito que em muitos aspectos essa relevância ela é muito grande, porque ela vai fazer apontamentos, né? E isso vai corroborar com uma verdade, vai chancelar, né? Essa é a palavra certa. Ela vai chancelar o que a Bíblia diz, e isso é importante. Sim, a geografia ela é uma ferramenta científica, né? E como ferramenta científica, ela não vai trabalhar no campo da fé, mas ela vai utilizar os elementos da fé para chancelar a existência daquele evento ou para desconstruir aquele evento. Então, quanto mais eu mergulho em matérias como a geografia bíblica, a arqueologia bíblica, eu consigo chancelar os eventos que a Bíblia diz ter acontecido, tá? Então eu quero trabalhar aqui com vocês acerca desse primeiro slide sobre a importância da geografia bíblica. Diz aí o nosso slide o seguinte: em Israel, a geografia e a história encontram-se e mesclam sacerdotal e profeticamente. Sacerdotal porque aproxima o homem de Deus e profeticamente porque relata tanto o passado quanto o futuro, tá? Às vezes é difícil saber o que é história e o que é geografia. Bom, história é aquele processo seletivo, né, onde você vai narrar determinados eventos, em contrapartida não vai narrar outros. Então, história é isso. Fazer história é você trabalhar com um processo seletivo, você colher as informações que são mais relevantes para o tema que você está a discutir. A geografia, ela vai trabalhar sobre os espaços, né? As condições sociais em que aquelas pessoas viviam, os contextos em que elas estavam inseridas, entre todas essas histórias. Basta um acidente geográfico para sermos remetidos de imediato aos episódios e fatos que fizeram a história sagrada. Exemplo, as muralhas de Jericó, né? Foi um acidente geográfico. A criação do céu e da terra, né, também é um evento geográfico. O dilúvio proporcionou um evento geográfico porque separou o globo terrestre em continentes, o que era a princípio uma só terra e um só mar, pois o texto bíblico vai dizer que Deus ele separou uma porção seca e chamou de terra e separou uma porção de água e chamou de mar. Então, antes do dilúvio, tínhamos um só território terrestre, né? Pós o dilúvio, né? Esse afastamento das placas, né? Ele foi formando-se os continentes. Então, isso nos remete a uma história sagrada. Por conseguinte, no estudo da palavra de Deus, a geografia é de suma importância, né? E aí, nessa perspectiva do estudo da palavra de Deus, nós temos que pensar o seguinte: a geografia está dentro do fazer, né, a teologia ou do estudar a teologia? Bom, ela está dentro do campo do estudar a teologia. Porque quando se fala de fazer teologia, fala-se de ter contato com a Bíblia Sagrada. Quando nós falamos de estudar teologia, nós estamos falando de ter contato com matérias de cunho científico que nos levam a pensar a fé dentro de uma visão da ciência. E a geografia é uma ferramenta científica, como eu já disse anteriormente, que tem a sua relevância na comprovação, no ato de chancelar, de ratificar, né, as verdades que a história da Bíblia Sagrada nos apresenta. Então essa é a importância. Agora, o que é a geografia, né? Etimologicamente, a palavra geografia vem de dois vocábulos gregos. Geo, que significa terra,
e graphem, que significa descrever. Então, geografia é o ato de eu descrever o que existe na Terra, ou descrever os eventos que aconteceram na Terra. Por conseguinte, a geografia, ela é a ciência que tem por objeto a descrição sistemática e ordenada da superfície da Terra. Quando se fala de descrição sistemática, ela vai falar de um grande apanhado de todos os eventos que aconteceram naquela localidade, né? Naquela geografia. Detém-se no estudo dos seus acidentes físicos, solos, vegetações e climas, tá? Por exemplo, em Israel, por um período, ficaram alguns anos sem chover, né? Mediante uma profecia do profeta. Então, o clima ali foi afetado. As vegetações em Canaã, que só vinham por meio da caída das águas do céu, os solos que vinham sendo representados pelos vales, as características dos vales, né? Que era o único local possível ao qual o homem poderia plantar e colher. Era a única localidade possível do homem encontrar água embaixo da sua terra. Então, a questão dos solos. A geografia detém-se na pesquisa das relações entre o meio natural e os diversos agrupamentos humanos. Exemplo, lá na divisão, né, das terras entre as 12 tribos, pós-conquista, né, do povo hebreu à terra de Canaã, a geografia ela é muito bem representada. Você vai conseguir visualizar aonde cada território vai ocupar, aonde cada tribo vai habitar. Você vai conseguir analisar geograficamente que a divisão das terras, ela não vai funcionar tendo como objeto de separação a igualdade, mas sim a equidade, né? Igualdade é você dar o mesmo espaço geográfico para cada tribo. Equidade é você conceder o espaço geográfico para cada tribo de acordo com as suas necessidades. Tá? Exemplo, a tribo de Judá, ela tem uma população de 100 mil pessoas, né? Então ela vai precisar de um espaço de terra, né, que comporte as 100 mil pessoas. E se você vai dividir igual, você não vai conseguir abençoar as tribos, né? Porque vai ficar uma tribo que tem 50 mil pessoas com espaço que daria para cuidar 200. E quem tem 50, né, vai ficar com espaço que não dá para cuidar de 25. Então você vai visualizar que geograficamente a divisão das terras entre as 12 tribos, ela vai ser dividida com equidade, ofertando a cada tribo, né, a quilometragem de terra que era necessário para cada uma das tribos viver em paz, em segurança e em ritmo de prosperidade. Tá bom? Outra ideia é o objetivo da geografia. Qual é o objetivo da geografia, pessoal? O principal objetivo da geografia é proporcionar a descrição e a interpretação de maneira precisa, ordenada e racional do caráter variável da superfície da Terra. Bom, é proporcionar uma descrição e a interpretação. Então você já consegue compreender que a geografia ela vai dialogar direta e indiretamente com uma outra matéria científica que se encontra na grade da teologia, que é a hermenêutica, né? A hermenêutica, ela é a arte de se promover a interpretação de um texto. Então não existe possibilidade de você, por exemplo, interpretar um texto bíblico de modo sadio, fazer uma hermenêutica, sem você se fazer do uso da geografia. Então o objetivo da geografia é ofertar para você, tá, uma forma correta de interpretação das Sagradas Escrituras, tá, para que essa sua interpretação seja de modo preciso. A geografia ela trabalha com métodos precisos, tá, de modo ordenado, ou seja, cronologicamente muito bem argumentado, muito bem formulado e racional.
ela não vai trabalhar com o campo do místico, ela não vai trabalhar com o campo da fé, né? Ah, acredita nisso porque é isso e está acabado. Não, não é assim que funciona. Quando você utiliza a ciência, quando você utiliza a geografia, você está trabalhando o campo da racionalidade. Você para pensar, para analisar, para ver as variáveis que estão sendo propostas naquela leitura. Então ela vai trabalhar o campo da racionalidade. Ela vai provar para você que o que você acredita é uma verdade ou é uma mentira, tá? Então a geografia, ela vai proporcionar uma interpretação bíblica que esteja de acordo com a razão, tá? É razão, é racional. E isso é importante. A enciclopédia Mirador Internacional, uma enciclopédia muito conceituada, ela vai lembrar o seguinte, que a missão da geografia deve ir além da mera descrição da Terra, ou seja, tomar como tal apenas a face externa da camada sólida e líquida, ou seja, aquilo que é visível, tá? Iluminada pela luz do sol, equivale a suprimir do campo de interesse geográfico as minas e a atmosfera. No que, segundo a enciclopédia, a geografia tem como missão? Tem como missão descobrir ou descortinar, essa é a palavra correta, né? Descortinar toda a situação que os olhos do homem ainda não conseguiram enxergar. Essa é a ideia da geografia, tá? Ofertar a possibilidade de você conseguir visualizar, compreender, tá bom? Interpretar bem todas essas perspectivas. Então ela vai descortinar, ela vai tirar aquilo que o olho humano não consegue ver. No caso das muralhas de Jericó, a geografia ela conseguiu provar que o solo das muralhas não era apto para a construção daquelas proporções. Então você consegue entender, a geografia te explica aquilo que o seu olho não consegue identificar, aquilo que os seus olhos não conseguem discernir. Então esse é o objetivo, ou essa é a missão da geografia, elucidar alguns fatos, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade de entender que o evento da grande tempestade no Mar da Galileia não foi um evento divino, mas foi um evento comum, né? Foi um evento geográfico. Era repleta de montanhas, o lago no meio, calor subindo, ar gelado descendo, encontra-se aquele choque e tempestades e ondas eram comuns. Então o objetivo da geografia é mostrar para você alguns eventos que são extremamente interessantes, tá bom? Vamos seguir aí. Doutrina geográfica, essa é uma parte interessante também. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a ideia do determinismo geográfico. O que é determinismo geográfico, pessoal? No fim do século XVIII, surgiram várias interpretações filosóficas buscando justificar a riqueza e a pobreza das nações. Uma dessas teorias defendidas que o meio era capaz de determinar o modo de ser de uma sociedade. A este posicionamento deu-se o nome de determinismo geográfico. Apesar de sua falta de rigor científico, o determinismo alastrou-se, arrebatou inúmeros adeptos e ganhou e acabou por enveredar-se pelo racismo. O que o determinismo geográfico vai trabalhar? Que o meio, ele influencia o cidadão. O homem, ele é um ser influenciado pelo meio que ele habita, pelo meio que ele mora. Então vamos lá, se ele mora na zona sul do Rio de Janeiro, ele é uma pessoa boa. Se ele mora na Baixada Fluminense ou dentro de uma comunidade, de uma favela, né, de um morro, ele não é uma pessoa boa ou uma pessoa confiável. Por isso é que vai enveredar-se pelo lado do racismo, porque quem mora na Zona Sul é gente boa. Quem mora na Baixada, morro e favela, não são pessoas confiáveis, são pessoas que têm que estar às margens, de fato, da sociedade. Então o determinismo geográfico vai
prezar por isso, né? Ele vai justificar, né, que o homem que mora em uma comunidade carente, ele não presta. Por quê? Porque ele é influenciado pelo ambiente. Então, se numa comunidade tem um tráfico de drogas, todo mundo que mora lá é traficante, né? Se ele mora numa localidade que todo mundo rouba, ele também rouba. Então, ele é influenciado pelo meio. E isso gera marginalidade, acepção, gera racismo, preconceito, aonde as pessoas que moram em uma sociedade, uma localidade, né, desafortunada, ela tem que constantemente estar dando provas da sua capacidade, da sua intelectualidade, da sua honestidade, da sua ética, da sua moral. Ele é intitulado como rico ou pobre mediante o lugar que ele mora. Ele é intitulado pelo seu caráter, não pelo que ele é, mas por onde ele mora. Isso é o determinismo geográfico, é uma doutrina geográfica, tá? Outra doutrina geográfica é o possibilismo geográfico. Ao contrário do determinismo, o possibilismo geográfico afirma ser o homem capaz de dominar o meio à medida que aperfeiçoa suas técnicas e descobre como melhor aproveitar as matérias-primas e insumos que se acham à sua disposição. Olha como é que muda, né? O determinismo vai determinar o que a pessoa é mediante o lugar que ela mora. O possibilismo, ele vai afirmar que o homem é capaz de dominar o meio. O determinismo diz que o homem é influenciado pelo meio. O possibilismo vai dizer que o homem influencia o meio, tá? O determinismo vai pregar que o meio dita as regras. O possibilismo vai dizer que quem dita as regras é o homem, tá? Quem dita as regras é o homem. Jó viveu o possibilismo. Noé viveu o possibilismo. Abraão viveu o possibilismo. Daniel viveu o possibilismo. Sadraque, Mesaque e Abednego viveram o possibilismo. Por quê? Porque eles influenciaram o meio pelo qual eles estavam habitando e não foram influenciados por ele. José, ele vai defender o possibilismo. Por quê? Porque quando você olha para José, você não vê o Egito, mas quando você olha para o Egito, você vê José. É o possibilismo geográfico. Afirma que o homem é capaz de dominar o meio, desde que ele aperfeiçoe suas técnicas, ou seja, obtenha o conhecimento, tá? E tenha sabedoria, porque ele vai ter que descobrir como melhor aproveitar esse conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento e tenho sabedoria, eu influencio o meio. E não sou influenciado por ele. Por isso a importância de se obter conhecimento. Estudando, buscando, lendo. Por isso que é importante você ter a sabedoria. Porque você consegue aplicar aquele conhecimento uma vez obtido. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a nossa aula. Que ela possa ser proveitosa para você. Que você possa extrair dela informações que são relevantes para o seu dia a dia, tá bom? E que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.